coadjuvante com a professora Fabiana. A professora preparou um momento muito legal para vocês, e eu estou aqui só ajudando, que é Carreiras Tech. A gente está criando uma série, efetivamente, de momentos para estar dando dicas, sugestões. Sabe aquela coisa que não tem lá no... onde a gente pesquisa? Lembra lá? Onde a gente pesquisa? Vocês sabem mais do que eu. Não tem lá. É aquele dia a dia, aquela pegada assim. É só aquele momento. Então, hoje a gente convidou a Simone Dias. A Simone é de RH, é diretora de RH numa empresa do Grupo Santander. Vocês viram já aí nos cartazes e tal, né? E a Simone vai fazer assim para a gente o dia a dia de como está encarando. Como é que é participar de uma entrevista? E aí? Meu Deus. Eu estou acostumado a participar com entrevista online, né? E agora que as entrevistas estão virando presenciais? Ela vai falar tudo isso, eu vou deixar para ela falar. Como é que fica? E aí? Como é que eu tenho que me pôr? Como é que eu tenho que... Eu falo toda hora errada. Como é que eu tenho que me comportar efetivamente dentro de uma entrevista? É isso que ela vem falar para a gente. E ela está inaugurando essa série Carreiras Tech. Nós vamos ter uma por mês. Já estamos adiantando a próxima. Que dia que é, professora? Dia 17. 17 do mês que vem, já vamos ter a segunda temática aí na linha de carreiras. Não percam, vai ser uma mais emocionante do que a outra, garanto para vocês. Professora. Boa noite, bem-vindos, espero que vocês gostem. Estamos preparando assim com muito carinho para vocês, de como vocês entrarem para o mercado de trabalho, principalmente eu que sou tutora de carreira, estou divulgando aí para vocês os estágios, né, o nosso blog. Fiquem de olho no nosso blog para as oportunidades. E agora, como é que eu vou? Né? Eu recebo muitas perguntas, muitos questionamentos de vocês. Como é que eu me comporto, professora? Né? Como é que eu devo ir? Como é que eu falo? Como é que eu me porto numa entrevista? Né? Então, está aí a nossa oportunidade. Procurem seguir essa série que nós vamos estar passando aí para vocês, né? Não perdendo todas elas, para vocês terem um segmento de como é que vocês vão para o mercado de trabalho. Embora alguns já estão no mercado de trabalho, mas garanto para vocês que alguma novidade vai aparecer aí, né, Simone? Para vocês. Então, a Simone vai ser a nossa palestrante de hoje. Tiram suas dúvidas, né, com ela, nós vamos dar um tempinho depois para vocês, ela vai divulgar o contato dela depois, e aí qualquer coisa vocês podem me procurar depois, tá bom? Boa palestra, pessoal. Estamos aqui com vocês. Obrigado, Simone. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês viram o desafio? Tem que ser com muita emoção, né? Porque vai ser depois uma série. Bom, é uma honra estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho, falando como que é a rotina pós-faculdade, né? Como que é no ambiente de trabalho. E hoje de manhã no trabalho, encontrei com esse cara que trabalha comigo também, Rogério. Rogério é head, é diretor de TI, focado em dados. Encontrei com ele no caminho, e aí? Vou lá para o Mackenzie, vamos junto? Vamos junto. Então, vou dividir para ficar mais dinâmico ainda. Eu vou falar um pouco das dores de vocês, né, que é a parte da entrevista, como se comportar. E o Rogério vai contribuir aqui o que é necessário de atitude, que é o soft skills, né? Quais são os comportamentos que vai, de repente, fazer com que vocês consigam ir muito bem na hora de uma entrevista. Tá bom? Beleza? Vamos começar, né, Rogério? Quer falar um pouquinho de você? Gente, Rogério, eu também sou formada por aqui, né, pelo Mackenzie, é uma honra. E o Rogério veio do ITA. Olha que bacana. Então, essa troca vai ser muito legal. E antes de passar para ele, eu estava pensando, né? São 30 anos, esse ano estou fazendo 30 anos no mercado financeiro. E vocês começando, olha que legado legal, né? Então, meu primeiro pensamento para vocês, Simone, vale a pena, faz sentido? Faz sentido, né? Vale a pena começar tudo de novo? Sim, que eu já sentei no lugar de vocês. O Rogério também, né, Rogério? Quer falar um pouco? Boa noite, pessoal. Vocês vão ver que eu sou muito mais tímido, muito mais retraído do que a Simone. A Simone é a pessoa do show aqui. Eu sou a pessoa que está tremendo aqui. Eu estou no mercado fazem 20 anos. Eu comecei em 2004, 2005. Eu sou formado em 2005 no ITA. E eu entrei, do ITA, eu entrei para o Itaú, banco. E eu sou engenheiro mecânico de formação.
No Itaú, eu fui fazer o quê? Eu fui fazer computação. Eu fui trabalhar com uma equipe que era metade ciência da computação e metade estatísticos. Fui fazer modelos estatísticos. O pai, avô daquilo que é hoje a IA. E uma coisa que eu costumo contar é que eu tinha que dar uma volta gigante para explicar o que eu fazia. Aí veio o OpenAI 2022 ali, salvou a pátria, e daí agora simplificou muito o que eu faço ali. Eu vou falar, o que você faz? Ah, sabe ChatGPT? Eu faço tipo ChatGPTs da vida. Ajudou muito a explicar o que eu faço. Eu trabalhei com a parte com toda a parte que envolve algum atendimento a cliente. Se você já fez alguma compra, então você já passou por algum modelo de produto que você vai escolher, já passou por algum modelo na hora de compra, se o seu cartão é válido, se você tem crédito, se a sua compra ela é uma fraude ou não, como que isso aqui vai chegar na sua casa. Depois, se você compra e não paga ali, vamos cobrar você, e também tem a modelagem de cobrança. Então, basicamente, todas as interações que você faz com alguém, isso é passível de modelagem e dá para tirar muita informação. Quando você olha na rede social e fala, isso aqui está me escutando? Pode ser te escutando, mas muito provavelmente apenas rastros do que você deixou pelo caminho ali que fizeram com que um modelo seja capaz de inferir o que você quer ver. Bacana, né? Então, vamos lá. Falando um pouquinho também da minha trajetória, também fui Itaú muitos anos, só de mercado financeiro, como falei para vocês, foram 30 anos, Banco Nacional, Unibanco, Itaú Unibanco. Fui Stefanini, que é de tecnologia, de serviço de tecnologia, e como executiva também na empresa em dia, que é do Grupo Santander, já são 7 anos, né? Então, novamente, vale a pena? Vale. Né? E comecei como vocês, sala de aula, ao mesmo tempo, em alguns momentos, o pai e a mãe ajudam, algum outro familiar, ou você vai e faz um estágio para você se bancar. Né? Só que quando eu comecei, sentado como vocês, eu já tinha um filho. Eu fui mãe muito jovem. Né? Eu fui mãe ainda na adolescência. Que bom que vocês têm mais consciência hoje em dia, porque é muito mais difícil, né, professora? Não é? Então, meu filho mais velho tem 40 anos. Olha que interessante, né? Então, trampar, cara, trabalhar, né? Criando o filho, passando por um primeiro casamento que não foi fácil. E já entrando no mercado financeiro, foi assim, foi muito desafio, mas aí, de novo, vale a pena. Eu sei que vocês estão naquele momento de, cara, o que eu vou fazer, né? E tenha certeza que se você estiver no 7º semestre, 6º semestre, ainda vai ter dúvida. E tudo bem. E tudo bem, porque qual é a diferença? Na minha época, Dirceu também, né, professora? A gente escolhia uma carreira e ia naquela empresa a vida toda. Vocês, por estatística e por movimentos, terão 2 ou 3, pelo menos, carreira, trabalhar em empresas diferentes, em negócios diferentes, ao longo da vida, que é muito bom. E quando eu coloco o Now, voltando lá um pouquinho, o que está pegando, o que está sendo agora o grande movimento de todas as empresas? Tá? Por quê? Porque, como RH, eu preciso me atualizar. E atualizar o time, né? Com as novas gerações. Daqui a 2 anos, nós teremos em sala de aula também uma nova geração, que ainda nem está aqui. Vocês entre milênio e Z, a maioria é Z, né? Mas está chegando a geração alfa também. Então, como RH, eu preciso me preparar. O que vocês anseiam, né, para entrar no mercado de trabalho? E, de novo, dúvida faz parte. Tá? E a dúvida, muitas vezes, não tendo com quem conversar, vira um problema de saúde emocional. Quantos amigos que a gente tem que tem algum problema de ansiedade ou depressão? Faz sentido? E tudo bem, isso é fato. Tá? Isso existe. Né? Então, a gente tem que olhar para tudo isso, cuidar de vocês, dar musculatura para vocês, para seguirem a jornada. Tá? E quando eu falo do Now, o que está realmente pegando agora, o que está sendo o grande movimento, não só Brasil, mas nível global? Cientista de dados, por isso que até meu amigo veio junto, para falar um pouco. Cibersegurança, nosso colega no começo falou um pouquinho também das implicações e da importância de cyber. Inovação e IA. Faz sentido para vocês? Né? Pode ser que vocês vão navegar em uma coisa,
ao longo da carreira vai para outra, ou vai ser complemento, não é isso, Rogério? E falando de como cientista de dados, quais dicas que a gente já pode passar para os meninos, porque nós já vamos entrar, professora, no próximo slide, que já é para falar um pouquinho. Aqui eu contextualizo da importância da inteligência artificial em processos de segmento financeiro, agronegócios, indústria, laboratório, saúde, educação, ou seja, tem campo, tem mercado de trabalho para vocês em todas as áreas, em todos os segmentos da economia. Faz sentido? Vocês conseguem ver alguma área sem tecnologia hoje? Que seja um simples comércio, né? Igual vocês veem a maquineta, né? Tem GetNet, por exemplo, quando você vai fazer uma compra, né, você hoje em dia usa muito QR Code, mas tem que ter a máquina ainda para transacionar entre o comércio e o estabelecimento que vai administrar isso também, né? Nós chamamos, dentro do mercado financeiro, quem cuida dessas maquinetas de chargeback, que é quando aquele comércio tem alguma perda financeira. Para quem vai ficar aquela perda financeira? É para o cliente, que pode ter se passado por uma fraude, é para a administradora ou é para aquele comércio. Então, percebeu que tem muito caminho para vocês quando a gente fala de tecnologia. Não é isso, Rogério? Meu lado estatístico tem umas curiosidades aqui. E uma das minhas curiosidades é saber, entre vocês aqui, quantos de vocês se sentem inseridos, confortáveis, já mexeram com aquelas coisas que estão aqui, em especial a inteligência artificial, que eu acho que o que mais estamos usando aqui. Levante a mão, por favor, aí. Como que estamos usando aí isso aí? Obviamente, imagino que vocês já fizeram alguma pergunta para um chat GPT. Sim? Esquece os professores aqui, tá? Eu mesmo uso bastante, sou da área de comunicação também, então vai, levanta a mão. Mas como suporte para dar um parâmetro, certo? Exatamente. As respostas às provas são sempre criativas e de esforço individual, nunca copiado, nem do ChatGPT, muito menos do amiguinho. Sim, verdade. Claro. E quantos de vocês já mexeram com linguagem de programação, estão explorando esse mundo de linguagem de programação? Alguns, muitos, médio, bastante. Bastante. Alguém me conta qual que é a linguagem que vocês estão preferindo hoje mexer? Muito bom. Vocês perceberam que tem... E muito obrigado pela participação, adorei. E o efeito que eu queria ver é esse mesmo, de ter várias linguagens diferentes. E não caiam no conto de ter uma linguagem melhor que outra. Cada linguagem é importante a seu modo, e a linguagem mais importante é aquela que você sabe usar. Contar uma outra história sobre quando eu fui contratado, eu falei da minha transição de engenharia mecânica para a parte de banco e programação. Na área de programação que eu estava entrando, usava-se e usa-se até hoje uma linguagem mais para o lado de estatística chamada SAS, que o pessoal de estatística, todo mundo aprende na faculdade, alguns ciência da computação aprendem, e me perguntaram, você conhece SAS? Eu nunca ouvi falar. Aí, um dos 3 entrevistadores já fez um risquinho, ele, não. Aí o outro perguntou, mas o que você sabe de linguagem de programação? Eu já programei, eu tinha um computadorzinho quando era pequeno, e o computadorzinho, para ligar, você ligava ele, aparecia uma tela azul, e você tinha que programar ele, tinha que programar ele em BASIC. Aí o cara falou, eu já programei em BASIC, se você aprender a programar em BASIC, você aprende qualquer coisa que vier pela frente. E eu tenho muito forte esse preceito de, se você sabe alguma coisa de programação, ou se você já se aventurou nesse mundo, você já tem já foi picado pelo bichinho de lógica de programação, e você vai aprender qualquer outra coisa que precise muito rápido. Deixa eu aproveitar o gancho que você comentou que... Você precisa do microfone. Vamos lá. Você comentou que na hora da entrevista, a pessoa que estava te entrevistando, ela fez um risquinho ali, que pode ter sido positivo ou não. É isso? Isso. Eu fiquei morrendo de medo, né? Então, vamos lá. Quem já passou por uma entrevista aqui? Levanta a mão. Bacana. Deu um frio na barriga, não deu?
Primeira coisa, quando o entrevistador estiver rabiscando alguma coisa, escrevendo alguma coisa, que seja no notebook, que seja no bloquinho, que seja, né, no próprio celular, enfim, não tenha medo disso. Primeiro, por quê? Tecnicamente, digamos que eu esteja entrevistando 4, 5, 6 pessoas, 10 pessoas no dia, né? Eu tenho que anotar para não esquecer algumas características, alguns pontos importantes, relevantes, daquele entrevistado. Então, não se preocupa com isso. Putz, com meu colega, com o meu outro colega ali não anotou nada, e comigo ele anotou. Pode ser positivo, pode ser positivo, né? Talvez tenha alguma informação ali que ele vai depois construir, tirar alguma dúvida com você. Então, não se preocupe quando, na hora de uma entrevista, alguém estiver anotando alguma coisa. Muitas vezes tem a presença do RH junto com algum líder, gestor da própria área. E ele também vai anotar. Porque imagina você, nunca viu a pessoa, e fazer 10 entrevistas, 5 entrevistas, precisa anotar para, na hora, no final, tirar algumas dúvidas e escolher aquela pessoa que vai para uma próxima fase, né? Falando de próxima fase, eu vou entregar para você o microfone. Até um tempo atrás, vamos dizer que até começo deste ano, as entrevistas elas eram praticamente 100% online, tá? Agora, há uma necessidade de muitas empresas voltar e fazer uma entrevista também, uma entrevista presencial. Isso pode acontecer. Até para entender, vamos pensar o meu lado de RH. O cara vai trabalhar comigo, mora aqui, mas vai trabalhar em Barueri. É importante que ele faça esse trajeto para ver se faz sentido para ele. Tempo de locomoção, gasto com vale transporte, não é? Então, é importante já ter esse match, já ter esse fit cultural, vamos dizer assim, professora, desde o começo. Tá? Então, muitas vezes, fala, nossa, mas é para uma empresa de tecnologia, por que do presencial? Precisa, para você conhecer o ambiente, e para a gente conhecer, até para ver se faz sentido para ambos os lados, tá? Queria destacar nesse slide que está aqui, Cloud Computing, muito importante. Se vocês não têm, criem uma conta gratuita em alguma das clouds, façam... Isso é muito importante aí. Mexa um pouquinho, brinque com o negócio, faça, caso necessário, faça alguns cursos extras aí. Tem um monte de conteúdo gratuito bom nos próprios provedores. A AWS tem o seu curso, Azure tem o seu curso, o Google Cloud tem o seu curso. Me falaram hoje, não olhei ainda, mas me falaram hoje que Oracle também tá com uma cloud muito legal. Não vi ainda para saber. Conheçam, não precisa conhecer todas também, vale a mesma coisa a linguagem. Viu uma, elas são mais ou menos iguais ali, então você vai conseguir ter uma boa relação ali. Você vai ver muita vaga, e aqui uma crítica para o processo de RH, tem um monte de processo de RH que fala, não, porque eu preciso que o cara conheça a Azure. E daí o cara vem lá com a AWS, e daí a pessoa de RH risca e fala, não, esse candidato nem vai para a entrevista. E está mudando isso muito rápido. É uma provocação importante para nós de RH, tá? Por quê? Cara, eu não sou de tecnologia. Por que eu vou rabiscar uma coisa que eu não sei? Concorda? Então, por mais que seja, de repente, eu tenho um business partner que é voltado para Tech Recruiter, mas eu tenho que entender o que o meu cliente interno quer. Né? E toda a informação que vocês falarem na hora, nada é desprezado. Em algum momento, vai fazer parte do processo. Né? E o outro grande conselho aqui é, dessas coisas aqui e muitos outros itens, e vocês vão, à medida que vocês forem minerando material de o que eu preciso saber em termos de tecnologia, vai ter um monte de coisa que vocês precisam saber, em termos de hard skill, etc., que vocês supostamente precisam saber. Minha dica, como de fato existe essa questão de a pessoa poder te perguntar um negócio e, de certa forma, você precisa saber minimamente, olhe, tipo, 1 minuto, 2 minutos pela maior quantidade de assuntos ali, mas escolha aquilo que você tiver mais afinidade para se aprofundar. Minha opinião enviesada é que vocês estão na carreira certa e tech está com muitas oportunidades, você consegue, de fato, fazer aquilo que você quiser fazer, aquilo que você sentir bem fazendo, e você vai adorar fazendo isso, e você vai fazer transição de carreira
a cada 6 meses, 1 ano, e você vai continuar adorando fazer isso. Na minha opinião, é um privilégio ter tido essa carreira de tecnologia aí, comparando com gerações anteriores ali. Meu pai chegava todo dia no trabalho para casa, triste, chateado ali, aquele pesar de caramba, mais um dia de trabalho. E eu chego todo dia feliz da vida, caramba, eu só fiz coisa legal lá. Aí eu entro em RH para conversar com vocês, porque a gente falou muito de hard, né? Hard é a praia de vocês, juntamente com o Rogério. Mas vamos falar agora de soft skills, que são os comportamentos. É fácil fazer uma entrevista, galera? Qual que é a maior dificuldade que vocês encontram na hora de uma entrevista? Conseguir passar a mensagem que eu quero para o recrutador. Bacana. Para isso é importante perguntas abertas. Vocês têm que entender. O cara não pode ficar aqui quieto, como entrevistador. Você tem que fazer perguntas para ele também. Não tenha medo das perguntas, tá? Não espere somente que o RH faça pergunta. Faça você também, porque mostra interesse, tá? Diga. Bacana. Você falou uma coisa bem importante, que são os vieses inconscientes, tá? Vocês concordam que um entrevistador, ele é uma pessoa como todos nós. E ele pode ter alguns vieses, não é? Então, a melhor forma... Isso já aconteceu comigo no Itaú. Teve um processo, na época, lá atrás, que eu fui concorrer a uma vaga para coordenador, que me falaram, Simone, esquece, já tem pessoas certas para o cargo. Eu disse, não, estou aqui, vim do Rio de Janeiro, vim de outro estado, e eu estou para brigar junto, vamos entrar no jogo. O que eu fiz? Mapeei cada entrevistador. Aí você fala, putz, Simone, para você foi mais fácil, que você conhecia as pessoas ali. Não. Estávamos no mesmo ambiente, era um ambiente muito grande dentro de um banco, então eu não conhecia a pessoa só de corredor. Então, como que você consegue mapear? O cara sentou junto com você, observa. Se é um cara mais formal, como? Pela roupa, pela fala, pela abordagem. Concorda? Né? Então, já você, conforme o perfil desse, você vai falar, nossa, mas eu tenho que também me adaptar ao perfil? Sim, porque você tem interesse em entrar no grupo, né? Então, conforme a entrada deste recrutador, observe. Se é um cara mais descolado, pela fala, pelo gesto, pelo material que tem na mão dele, é um cara mais high-tech, ele vai ter ali um notebook, né, para poder trabalhar, e vai chegar um outro ali, mais tradicional, de repente. Não estou falando nem que é geração Z, nem baby boomer, não. É uma característica da pessoa. Porque ela vem também com a sua própria cultura, com a sua raiz. Então, observe. Sentou ali, não tenha medo. Ah, tem 10 pessoas para uma vaga, tudo bem. Se eu pisei aqui, ó, todo mundo está por igual. Mas observe, às vezes, por estratégia, deixa alguém falar primeiro. Faz sentido? Porque você vai observar não o candidato que está concorrendo com você, mas as perguntas de quem está entrevistando. Então, seja estratégico. E vocês são, né? Então, observe. Deixa alguém falar primeiro. Observe como é este comportamento do recrutador, tá? Então, quando a gente fala aqui de soft skills, tem 7 ou 8. Como tem poucas meninas, eu vou pedir... Mas tem uma turminha legal, professora, de meninas. Para cada uma ler. Pode ser? Gatinha? É fácil? Que existe a comunicação clara, verbal e a não verbal, que são os comportamentos. Lembra que eu te falei? Observe como é o entrevistador. Tá? Próxima. Meninas ali. Faz sentido, gente? Quando eu falo daquela carreira de 30 anos, sempre foi trabalho em equipe. Começa por aqui. Os professores é um time que é um trabalho em equipe, preparam uma aula, convidam pessoas para vir. Vocês, nos grupos, no dia a dia, é trabalho em equipe. O trabalho em equipe, você também estava falando sobre isso, né? Que no ITA não se sabia todas as matérias, mas, ao mesmo tempo, o que você fez? Juntaram em grupo e cada um com as suas potencialidades, não foi? E quando fala trabalho em equipe, para quem é de TI, qual que é a sua visão? O que eu, como entrevistador, observo nas pessoas,
ele é do tipo de pessoa que vai abraçar um problema e vai tentar resolver isso aí, insistentemente esse problema, ou você é uma pessoa que está disposta a perguntar, a contribuir, a gerar ideias? Eu tinha um processo de entrevista que eu usei bastante durante o período da pandemia, que eu aplicava uma prova de raciocínio de programação nas pessoas, só que eu fazia questão de, ao aplicar essa prova, eu estar observando a pessoa, e uma das regras que eu passava era você pode perguntar, considere-nos os entrevistadores como analistas sêniores da posição. Então, e considere que você é a pessoa que está entrando como júnior para contribuir na empresa. Então, exercite isso aí. E daí o que a gente queria ver, e eu dar muito valor para isso, a pessoa ela está fazendo perguntas sobre o negócio que vão ajudar a resolver o problema, que vão levar ao caminho, porque tecnologia tem uma outra característica que é muito abrangente e muito complexa. Então, de fato, muito provavelmente você vai estar numa situação onde você sozinho vai ter que ser muito herói para resolver todos os problemas que tiver. Se tiver numa empresa muito pequena, você vai ter que ser esse herói. Mas mesmo uma empresa pequena, ainda vale a pena você considerar, será que eu não consigo ter aqueles amigos que vão me ajudar a resolver problemas difíceis quando eu topar com eles? Se você está numa empresa grande, teoricamente muito mais fácil, porque você consegue ter muito mais gente para conversar. Ou não. Ou teoricamente é muito importante, porque às vezes é muito mais difícil conversar com alguém ali numa empresa grande do que numa empresa média, pequena ali. Muito bem. Mais uma das meninas. Aqui a gente fala muito de autonomia, tá? E não ter medo de resolver. E não ter medo de errar, tá? Isso é uma característica de TI que é muito legal. Aceita-se o erro, né? Com muito mais facilidade do que, por exemplo, uma área operacional, uma área comercial, né? Quem mais, meninas? Próximo. Pensamento crítico, capacidade de avaliar informações, tomar decisões embasadas e antecipar possíveis consequências em projetos de tecnologia. Boa. Pensamento crítico. Quem já questionou, de repente, a fala da professora de alguma coisa? Isso, em que sentido? Deixa eu provocar. É fogo no parquinho, professora? Não do professor. De um professor, no geral. Porque isso é real. Como acontece comigo também como diretora, e tudo bem, né? Pode, por favor. Legal. Ela é feia demais. Nossa, ela é horrenda. E aí eu desenvolvi um modelo 3D, uma nova, em que toda a equipe aprovou, mas meu chefe falou que não, que ele gostava muito da anterior, com esse pensamento muito conservador, com medo de mudança e tudo mais. E aí eu tive uma crítica muito forte em cima dele, e eu entrei num certo impasse, num debate ali com ele. E aí, no final das contas, que eu venho conseguindo convencer ele de mudar e a gente vai implementar isso, mas é justamente isso da gente ter uma noção do que o outro espera, do medo dos outros, ter essa crítica do outro e também uma autocrítica minha, porque eu desenvolvi o que eu quis, eu não tinha conversado com ele antes. Que é autonomia, né? Isso é bacana de você comentar, porque, assim, que bom que teve um diálogo. Mas se acontecesse de não ter o diálogo, qual é a melhor atitude, né? Esperar um próximo dia, voltar ao tema. Porque eu usei, professora, com respeito, tá? Porque nós, o tempo todo, estamos aqui na linha de frente. Muitas vezes, a minha opinião com 55 anos é diferente de um cara de 20, e tudo bem, né? O meu papel é compreender o outro. Então, tem que ter uma troca do respeito e ver qual é o melhor ponto de vista, qual é o melhor, nesse sentido, para o cliente final. Né? O que vai agradar mais? Que é o conceito de marketing, que a gente tem que olhar também. E para vocês é interessante conhecer um pouco mais do marketing, que tem a ver na hora de desenvolver também, não é isso, Rogério? Queria falar que adorei o exemplo, porque eu me relaciono muito com esse exemplo ali, porque eu sou cheio dessas cabeçadas aí de fazer um negócio, e daí eu achei, nossa, eu arrasei agora,
E daí vinha uma crítica de não está bom. Mas tem uma outra história curiosa sobre isso aí, que numa dinâmica de trabalho ali, eu estava ouvindo essa história, eu já estava no Itaú, e daí eu estava ouvindo um outro candidato, uma outra pessoa que tinha entrado ali depois, contando essa história ali da dinâmica dele. Que ele foi fazer uma dinâmica em grupo, e daí a dinâmica em grupo dele era fazer uma dobradura. E daí ele fez a dobradura ali, bonitinha, foi levar para a pessoa que analisar, a pessoa de RH falou, não está bom, volte lá e faça de novo. Aí a pessoa voltou, fez de novo, levou de volta para o RH falou, agora está muito melhor. Aí a pessoa respondeu para o RH falou, eu dobrei nas mesmas dobras. Nesse diálogo, a gente percebeu, por um lado, esse cara ele tem uma postura, ele vai falar o que está na cabeça dele. Por outro lado, a dinâmica provavelmente também era para ver como é que você resiste a uma crítica, como é que você responde a uma crítica. Na verdade, em 2006, a realidade era bem diferente. Uma pessoa dessa tinha muito menos chance aprovada ali, porque, caramba, você está indo contra uma chefia, você vai morrer no seu primeiro dia de trabalho. No mundo de hoje, é um ambiente muito mais tolerante, muito mais aberto a questionamentos, a críticas. Obviamente que existem formas e formas de você fazer uma crítica construtiva, mas, de maneira geral, as pessoas gostam mais do que desgostam do pensamento crítico, do pensamento desafiador, do pensamento de propor coisas novas. É isso. E entra aqui em outros temas aqui, por exemplo, a adaptabilidade aqui. A adaptabilidade que você conseguiu ali se virar ali, contornar a situação e colocar uma solução que funciona. E liderança, queria falar sobre liderança, que é importante. Liderança aqui, importantíssimo aqui. Vocês podem estar se perguntando, não, por que tem liderança aqui? Somos... a gente está... A gente está... Talvez vocês pensem, a gente está há décadas de uma liderança, talvez vocês pensem, a gente está há meses de uma liderança, mas, na verdade, acho que em todas as carreiras, mas eu vou trazer o exemplo de TI, a gente está toda hora exercendo algum tipo de liderança, a gente está toda hora influenciando alguém. A gente está influenciando os nossos colegas, a gente está influenciando também chefes, a gente também está influenciando também outras pessoas. E em muitas situações, eu tive muitos exemplos ao longo da minha carreira de colegas meus, que as pessoas elas eram o maior especialista de um tema, mas a pessoa é uma analista júnior, uma analista plena, está no começo da carreira, de maneira geral, mas conhece muito sobre um assunto. Porque a tecnologia tem dessas. A tecnologia, você vai acabar sendo a pessoa que conhece mais sobre um assunto determinado na sua empresa, entre o seu grupo de pessoas com quem você trabalha. E você vai liderar eles nesse assunto. Muito bem. E aqui, conversando também com o próprio time do Rogério, com outros times, algumas habilidades que todo mundo tem que ter, que seja para TI, para outras áreas, mas para vocês que são muito jovens. Atitude, disciplina, iniciativa, foco e proatividade. Faz sentido para vocês? E não ter medo de líderes, não ter medo de chefia. Nós queremos jovens como vocês, com uma cabeça de inovação, de empreendedor, que traga ideias, né? Então, não tenha medo, persista. Se, de repente, o gestor o líder é um pouco, de repente, mais inflexível, tente marcar um horário melhor com ele, proponha a sua ideia. Sabe por quê? Se ele não olhar, você vai embora para o mercado. Faz sentido? Então, meu papel, junto com o time de RH, é despertar essa inovação também, tanto no time de RH, mas entre os líderes, tá? E subindo, né, indo para o próximo slide também, falamos de hard skills, né, falamos de soft skills. Também tem green skills. O que é o green skills? São aquelas pessoas que querem trabalhar também em tecnologia voltado para a sustentabilidade. Vai trabalhar com energia, né, vai trabalhar com a área de petróleo, de combustível. Então, é uma outra linha também. Agronegócio. Como que você pode adaptar melhorias também pensando na sustentabilidade? E que é o med skill?
fresquinho, gente, acabou de sair agora no Estadão, que é, como RH, muitas vezes vocês não têm ainda o primeiro emprego. Faz sentido? Né? Como que eu vou conseguir ver o seu potencial? Vendo por meio de algumas atividades de lazer que vai me trazer alguns comportamentos. Então, cara, tem um aqui que está com camisa do Corinthians, então já sei que gosta de futebol. Eu vi aqui hoje, cadê você? Ele foi embora? Está aqui? Você mesmo. Aí, né? Nevou, cabelinho, né? Então, isso é legal, porque parece besteira. Estou falando com o RH há muitos anos, escuta a tia, tá? Eu já olho, vejo que você gosta de futebol, gosta de esporte. Faz sentido? Né? Ah, eu sou mais nerd, gosto de ficar vendo mais gamer. Beleza. Ótimo. Tudo bem, né? Mostra que você tem foco. Concorda? Quem gosta de game aqui? Ficar no joguinho. Ótimo. Foco, gente. Totalmente foco. Beleza. Não quer dizer que todo mundo, porque eu pratico um esporte, vai na mesma onda. Não, de repente o cara é necessário, mas de repente o cara não gosta. Ele prefere uma leitura, ele prefere um trabalho voluntário. Vamos falar da parte social também, né, de poder ajudar pessoas. Ou ele não tem tempo, mas eu vou tentar, como RH, ver qual característica, qual de repente, competência, por, de repente, uma atividade que ele faz no domingo. Pô, Simone, eu só gosto de andar de bicicleta. Ótimo. Já é um tipo de exercício. É uma pessoa que ela é mais agressiva, que ela gosta de competição, ela gosta de fazer, além do exercício. Faz sentido? É mais ágil. Então, como RH, eu tenho que estimular o time o cara estuda numa das melhores faculdades, universidades, que é o Mackenzie. Mas eu não tenho meu primeiro emprego ainda, eu preciso dar oportunidade. O que você tem que fazer? Mostrar brilho nos olhos, cara. Não é? Mostrar, olha, eu não sei fazer ainda, estou estudando para isso, né? Não tenho experiência, mas eu preciso muito, eu quero muito. Eu acho que a dificuldade de vocês é esse muito. Falar isso, faz sentido? Fale. Muitas vezes a gente está aqui como RH torcendo. Cadê aquela palavrinha, né? Não é? Né? Cadê? Mas, sim, mostrar interesse, iniciativa. E quando fala a professora de Media Skills, que é algo bem novo, saiu no Estadão, só para trazer a matéria para vocês verem, que é sobre isso. Por meio dos hobbies, a gente consegue identificar também algumas características de liderança, de espírito empreendedor, de inovação. Beleza? Agora, vamos aproveitar os 20 minutos? Como devo me preparar para uma entrevista? Vamos lá. 55 anos. Como é que eu estou vestida? Sapatinho alto, né, gente? Beleza? Porque, como diretora de RH, eu passo por um monte de área, a pessoa tem 1,50 m só, então tem que ficar mais altinha para que está na sala. Mas eu venho de um mundo mais formal, percebeu? E o cara que é foda, o cara que é um diretor de TI, como é que ele está vestido? Jeans, tênis, está confortável. Então, eu, como RH, tenho que também estimular o time para que você seja você. Tatuagem, piercing. Só o boné que depende de onde que nós vamos. Sabe por quê? Se você vai para a área de tecnologia, é legal, está lindo, está estiloso. Mas quando a gente entra numa... Pode ficar, cara. Quando a gente entra numa entrevista, se for para uma área que tenha muito cibersegurança, né? Se é um banco, geralmente não se usa por causa das fraudes do dia a dia. Né? Por quê? Se eu vou trabalhar com... Pode ser que seja você mesmo, mas pode ser um colega. Então, o boné, muitas empresas, às vezes, pedem para não usar. Bermuda, tênis, piercing, seja o cabelo mais estiloso, com outra cor, enfim, seja você. Eu prefiro, numa entrevista, ver o cara com um largador legal do que ter o buraco e não ter o largador. Poxa, seja você. Com 55 anos, vocês acham que foi fácil usar uma tatuagem, ter uma tatuagem? Muitas vezes, em reuniões, com bancos mais conservadores, eu tive que ir com camisa social tampada, que é aquela coisa de você ver quem é o cliente com quem eu vou entrar numa entrevista ou em uma reunião. Mas, de novo, seja você. Qual é a minha fala? Como que eu vou usar? Mais formal, mais informal? Seja você. Só observe como é um entrevistador e para qual tipo de negócio. Tem bancos que são mais digitais, são mais modernos, e tem os bancos mais tradicionais. Na dúvida, sem exagero, é o jeans, é uma camisa lisa, né? Porque você não sabe, mas precisa de, sei lá, muito formal? Não. Principalmente para TI, né, gente? Não é verdade? Faz sentido, Rogério? Eu ia justamente comentar que
vocês estão dando sorte aí, porque é uma das carreiras que mais está aceitando o seja você mesmo de verdade. Obviamente, pode ser que você vá ser um TI consultor que presta serviço para algum banco de investimento. E daí o banco de investimento requer que você vá formal ali, com terno, com roupa social. Mas, no entanto, e também é esperado que o seu empregador vai falar, olha, amanhã é o dia que você precisa vir de social, porque vai vir fulano para apresentar ali, então vá bem vestido ali. Tipo as broncas que me dão ali de vez em quando. Não, vá bem vestido, eu não ligo para isso. Entrega muito, importante que entrega. Né? E fala, faz parte do personagem, e desse jeito que a pessoa olha e fala, se a pessoa está vestida desse jeito, é porque ela deve produzir muito, né? Quando fala-se muito de dress code, qual é o dress code, gente? Formal ou informal? É isso que você precisa saber. Ah, eu não tenho acesso a essa entrevista. Vai no site. Procura no site, observa no marketing qual a imagem que é passada daquela empresa. É a melhor coisa. E diversidade. A gente respeita muito a diversidade. Né? Não tenha medo de falar das suas dores, não tenha medo de falar, por exemplo, que passou por preconceitos, tem questões raciais, né? Tem questões do etarismo, tem questões assim que seja você, conforme a abertura, fale. Tá? Bacana? Então, seja pontual, presencial ou online. Eu sei que, de repente, você não gosta muito de abrir a câmera. Cara, mas precisa te conhecer, filho. Faz sentido? Né? Esse cara aqui, tem hora que ele não abre a câmera, tudo bem. Mas ele já sabe o momento de abrir ou não. Ela fica brava comigo toda vez. Né? Mas tudo bem. Mas você está chegando, você não conhece ainda, na dúvida, é online, né? Abra a câmera. Até para a gente estabelecer esse primeiro contato. Faz sentido? Né? Claro, a gente está falando de empresas mais modernas. Eu espero que você trabalhe em empresas mais modernas ou transforme. Porque pode ser que você fale assim, não, o meu propósito não é trabalhar nessa empresa conforme uma entrevista. Perceberam o papel do RH, como é que é importante? De trazer vocês para esse onboarding, né? Então, tem que quebrar essa barreira. Meninos do Bonelli, me desculpe, sem problema nenhum. São só dicas, tá, seus lindos, beleza? Mas não tenha medo de mostrar sua tatuagem, de falar como você é, beleza? Vamos para o próximo? Reforçando seja pontual, porque eu tenho visto, inclusive, muitas postagens recentes do LinkedIn de crítica sobre esse negócio seja pontual para os dois lados. Críticas de você, candidato, seja pontual. Imprevistos acontecem, você deve ter o WhatsApp, contato do recrutador que está falando com você. Avisa alguém falando, olha, vou me atrasar, vou chegar 20 minutos atrasado, vou chegar 40 minutos atrasado, posso remarcar. E, por outro lado, o recrutador também pode atrasar. E também, lembre-se que entrevista é um caminho de duas mãos. Entrevista, você tá sendo entrevistado e você também tem entrevista na empresa. Exato. Muitas vezes, vale a pena, sim, você considerar, caramba, parecia o emprego dos sonhos, mas o cara está me fazendo esperar 3 horas. E considerem, porque se você está esperando 3 horas, provavelmente nas suas reuniões do dia a dia, você também vai esperar 3 horas. Provavelmente a pessoa também não vai querer falar com você. E outra coisa importante, para quem está empregado, exija feedback. Peça para o seu gestor, exija com uma delicadeza ali, mas o seu gestor deveria estar te passando instruções de o que você está fazendo bem, o que você não está fazendo bem, como você poderia melhorar, para te preparar para novos degraus dentro da empresa ou para te preparar para novos degraus dentro da vida. E para a gente aproveitar bem o nosso tempo, né, Rogério? Bom, aqui estou falando um pouquinho de algumas perguntas abertas. Seja curioso, seja autêntico, pergunte. O não você já tem, cara. Não tenha medo. Quando você mostra a pergunta, você manifesta uma pergunta, mostra interesse. Então, seja autêntico, seja curioso, mostre disposição em aprender, faça perguntas abertas, faça perguntas sobre a empresa, para que tenha propósito. Beleza? E agora a dinâmica? Vamos lá? Bom, aqui é por último, um pouquinho do site, mas eu vou chamar umas pessoas aqui para a gente fazer uma breve entrevista. Vamos lá? Pode ser? Então, vem. Preciso de mais 2. A gente pode ficar em pé, né? Cadê as meninas? Cadê as meninas? Cadê as meninas? Hã? Você quer? Vem com a gente.
Vem. Você! Vem cá, vem cá. Aqui. Nenhuma menina? Como assim? Vem. Vem. Não, tô de boa? Tô de boa? Não? Ih, bom, vambora, vambora. Beleza? Querem sentar ali? É rapidinho. Fiquem tranquilos. Tem cadeirinha ali e a gente pode sentar, ó. Não é melhor? Uma menina, e aí? Pode ficar em pé, não tem problema algum. Vamos lá, vamos simular aqui. Não preparamos nada, a gente está criando agora com vocês, tá? Vamos simular uma vaga de estágio. Estágio nível superior, 6 horas. Para qual área? Para qual projeto? Pensa. Sugira um projeto aí. O que vocês gostariam de trabalhar? O que vocês estão procurando? Automatização. De? Sei lá, teste, por exemplo. Teste. Ótimo. Vamos lá? Vamos. Bom, vocês já passaram por um filtro, tá? Já fizeram algumas provas online e tudo. Está na hora daquela perguntinha, beleza? E aí? Por que dessa vaga? Por que estar aqui? Se eu estou interessado, primeiro teria pesado sobre a empresa e ver se me identifico com os princípios da empresa, com os valores. Também veria se aquela vaga é interessante para mim no quesito de experiência, porque é um estágio, querendo ou não, mais a gente sabe que o salário estagiário não é grande porque a responsabilidade também não é tão grande ao ponto de falar, toma aqui um projeto gigantesco, faz o gerenciamento dele inteiro, porque o foco que você tem que ter é ganhar experiência. Então, Perfeito. O que não pode é ter um estágio que não faça o trabalho certo da área, senão não vai adiantar nada, não é? Você já fez alguns questionamentos importantes aqui, conhecer um pouco da empresa, então tem uma prévia. Na hora de uma entrevista, já falamos aqui, conhecer um pouco da empresa, certo? Aí, a partir daí, vamos para a parte do RAG? Vamos fazer algumas perguntas para eles? Mas aqui não falaram. Por que dessa vaga? Por que o estágio? Principalmente para me desenvolver, enquanto eu ainda posso agregar à empresa, né? Então, vai passar para cada um aqui. Por que do estágio? Vai. porque, vamos supor que é o Santander, né? Qualquer vaga. Então, ok. Então, eu acho que varia bastante da empresa. Então, como o Rodrigo falou, da cultura também, né? De se eles têm uma cultura mais aberta. Não, tá. Se eles têm uma que esteja E aí? Você estudou um pouquinho sobre isso? cultura europeia. Quando fala de um banco, de uma multinacional, a história começa na Espanha. Por isso que é bacana saber um pouco da empresa. Sim, saber onde você vai entrar e saber se tem oportunidade para aquilo que você realmente quer. Porque, por exemplo, como que você vai entrar para uma vaga de teste de software? Às vezes a empresa que você está, ela não tem um TI tão estruturado para aquilo que você almeja. Por exemplo, DevOps. DevOps, às vezes, numa empresa startup, no ramo alimentício, não tem a vaga para essa área. Você consegue hoje falar dessa forma na hora de uma entrevista? Consigo. Bacana. Esse exercício que é importante, tá? Que nós Aham. vamos ouvir vocês, Sim. tá? Bacana. O que mais? Por que dessa vaga? Por que a vaga do estágio? Olha, diretamente respondendo à pergunta da Simone, acredito que, principalmente para nós estudantes, né, a questão do estágio é muito importante para desenvolvimento no início da carreira, principalmente, e também para aprendizado em conjunto com a empresa, né, porque não só a gente que cresce, mas também a gente agrega algo à empresa, né, sempre que a gente desenvolve lá dentro. Está faltando uma perguntinha. Pode? Perguntar primeiramente, vou pesquisar sobre a vaga e perguntar se a empresa também disponibiliza algum curso para eu entender da cultura dela ou algum funcionário do RH que eu possa entrevistar. E, principalmente, eu sei que eu estou lá para aprender, para estagiar. Mas o que a empresa espera exatamente de mim? Espera que eu cresça lá dentro, espera que eu mude de carreira? Eu posso fazer que nem você, Simone, tinha comentado, tipo, eu quero uma carreira mais na horizontal, mas eu posso mudar de área? É viável?
Então, eu pergunto também, tipo assim, obviamente, aquele não necessariamente passivo-agressivo, mas por interesse. Tipo, quero saber se eu posso crescer aqui, como funciona. Tem casos de funcionários que eram stag, que viraram pleno, senior, AVP, e assim vai. Quanto mais aprendizado, quanto mais você conseguir rodar na empresa, melhor. Então, não tem importância. Você está começando numa vaga, mas está virando outra. Mas aqui é o processo inicial. Então, pergunte. Mostra a curiosidade, o interesse. Não é, Rogério? Outros comentários gerais, gostei que você fez referência ao que ele falou. Isso é importante em uma dinâmica de grupo. Você mostra, ok, estou escutando o outro, além de estar pensando o que eu estou falando, eu estou escutando o outro. Você se referiu a Simone como Simone, achei. Eu tenho certeza que você pensou nisso aí com uma atitude. Fazer as perguntas é super importante. Eu acho que, mas todos os comentários de vocês perderam a oportunidade. Toda vez que você vai ter a palavra, use para citar alguma coisa de característica sua. Por exemplo, a sua afirmação de, mas você tem a possibilidade de fazer cursos? Aí você fala, por quê? Inclusive, eu estou muito interessado em fazer curso de AWS. Já estou estudando por conta, mas eu queria um incentivo para chegar lá mais rápido. É o porquê da sua pergunta. Aproveitar qualquer momento em que você está com a palavra, principalmente de maneira geral em grupo, para você sutilmente, ou não tão sutilmente assim, colocar por que você é a pessoa certa. Você acha que isso traria um pouco de arrogância? Ou não? Não, é interesse. Interesse? É a construção. É o como falar. Mas não pode ser um monólogo. Tem que ter um diálogo, tem que ter a crítica, tem que ter a construção. Principalmente porque ele já deu a deixa de qual é o projeto, né? E vocês também usariam algum outro argumento, turma? Sim. Então, na verdade... É para ficar gravado. Ah, tá. Mas eu não... É que assim, vocês disseram que é muito interessante colocar um pouco de você na hora de fazer a pergunta, na hora da entrevista, certo? Só que eu me perguntei, será que eu não me limito um pouco ao dizer o que exatamente eu tenho interesse? Se eu vir e falo assim, olha, tem algum curso e tudo mais, porque eu tenho interesse em fazer tal curso. Será que eu não me limito ao dizer que eu tenho interesse em fazer especificamente esse curso? Porque se tiver outro curso que seja mais ou menos da mesma área, mas não exatamente o que eu falei, será que então... Você tem um ponto de partida que é o interesse em uma certificação. Hoje em dia, para a tecnologia, o que segura é o plano de carreira, o que retém, né, é o plano de carreira, mas as certificações também. Quando você fala de uma certificação de um curso, já mostra interesse em buscar constantemente a capacitação, o aprendizado. O que a gente vai fazer eu não tenho, mas temos esse, que vai abrir a sua cabeça. Poxa, a empresa está pagando um treinamento, está investindo em mim. Então, como estágio ou como analista, é importante, porque as certificações hoje são muito caras, né? Então, se a empresa pode investir em você e você tem interesse, você também está jogando para a gente um feedback de coisas que vocês gostariam dentro da área. Faz sentido, Rogério? Na minha leitura, o papel do liderado, ele independente do cargo, é se colocar como eu quero aprender. Eu tô a fim de estudar e pesquisar isso aqui. O papel do líder, ele é falar, olha, você me trouxe tecnologia A, B, C, vai na tecnologia D, E, F, que ela está muito mais, com muito mais possibilidade, ou nós vamos ter um uso disso aqui nos próximos 3 meses, ou isso aqui, e pode ser um conselho furado também, pode ser, olha, isso aqui eu vi no jornal ontem e parece bom ali, mas depois você vai ver com outras pessoas, não, isso aqui é totalmente furado ali, mas você usa ali os argumentos ali de contornar as coisas e descobre o melhor caminho ali, meio do caminho ali para você chegar no seu objetivo. Principalmente naquela segunda fase, que tem um gestor junto com o RH. Aí que é a hora de mostrar interesse. Pergunte. Uma pergunta completando essa que eu fiz. É interessante eu comentar sobre cursos que eu fiz anteriormente, ou isso pode ser visto como... É que eu prestei atenção quando ele comentou sobre arrogância, eu pensei um pouco sobre isso. É legal que eu comente, já fiz tal curso, gostaria de completar mais, sei lá, coisas que eu fiz anteriormente. É legal falar sobre? Gatinha, é a hora de falar. Fale, porque é importante para você. Aí, claro, tem os colegas também que estão concorrendo à vaga, mas mostra o seu investimento próprio
em buscar na área. Faz sentido, Rogério? Se você já assistiu Shark Tank, ou Big Brother, ou qualquer outro programa de auditório, etc., você vai ver que, na verdade, tudo que você faz na vida, você tem muito pouco tempo para se mostrar o que você vai fazer. Então, é a hora de falar. E eu estava me lembrando agora há pouco que tem uma questão de, mas eu estou falando muito? Mas eu estou falando demais sobre mim mesmo? E, na verdade, você pode pensar do contrário. Você pode pensar, será que não é egoísmo meu eu estar guardando meus pensamentos para mim, ao invés de estar falando para outra pessoa? Então, desliga a chave arrogância e pensa em altruísmo ao invés de egoísmo. Pensa em, eu estou, no mínimo, mesmo se eu não passar na vaga, eu estou oferecendo para essa pessoa que está me entrevistando uma chance de me conhecer. Uma chance de conhecer a pessoa que eu sou. E o mundo dá a volta. O meu chefe hoje era um analista meu há 10 anos atrás ali. Simone, acho que ninguém perguntou aqui, mas, por exemplo, eu estou aqui o tempo todo no Obrigada, tá? Obrigada. fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, ouvindo vocês e tal. Estou numa entrevista. Posso ficar assim, numa boa? Ou não? Qual vai ser a observação do RH em relação à minha postura? Ele está aqui o tempo todo, estou prestando atenção em tudo que você está falando, não estou desplugado, mas estou fazendo mais coisa que ao mesmo tempo. E aí, como é que fica essa postura minha numa entrevista lá, como eles, sentado bonitinho, com o celular na mão? Estou colando, estou buscando o chat GPT, como que eu tenho que responder ou não? Como é que é? Eu acho que começa do RH já colocar algumas regras no começo, no início, tá? Galerinha, vamos guardar o celular nesse momento para você focar, para não perder a oportunidade. Então, cabe a nós. Agora, se eu esqueci e vi, disse eu, vou pedir uma gentileza, vamos guardar o celular agora, só para a gente fazer a pergunta certa e daqui a pouco você usa. Depende do respeito, da educação e deixar claro, porque você não me conhece, não conhece a empresa, faz sentido? Mas aí, bem lembrado, na hora de uma entrevista, guarde o celular. Ou, eu tenho um filho, eu preciso atender uma ligação. É só avisar. É a troca do respeito. A gente vai deixar você por último, porque você está ali preocupada com a ligação, e vamos te dar aquele momento também. A mesma coisa na hora de ir no banheiro, né, gente? Posso ir ao toalete rapidinho? Por que não? Senão você fica preso, você não faz uma coisa nem outra, esquece tudo. Quando sai da entrevista, caramba, esqueci de fazer tal pergunta, esqueci de falar. Evite isso, fale. O que vai acontecer é que o RH vai falar, galerinha, 5 minutos para cada um. Aí você administra isso, tá? Então, em caso de entrevistas... Em caso de entrevistas, como exemplo, que tem várias pessoas, é analisado também o jeito que eu me comporto com os outros. Então, por exemplo, se eu estou prestando atenção no que o meu colega está falando, se eu não atropelo o que ele disse, se eu não repito o que ele falou, esse tipo de coisa também é analisado ou é só a minha resposta com o entrevistador? Nós temos que isolar a questão da insegurança, do medo na hora da entrevista. Então, muitas vezes você está atropelando sem perceber. Então, cabe a nós conduzir a questão dos minutos. E vale a pena vocês também falarem, perceberem isso, tá? Mas se for um projeto, vou chegar em vocês, aí gostaram, ó, querem a vaga para eles, tá? Mas se for um projeto, eu acho que às vezes levantar a mão como fizeram, para dar um depoimento, um complemento, por isso que é uma dinâmica em grupo, para poder ver melhor a alternativa, né? O RH com certeza percebe isso. O entrevistador pode ser que perceba, pode ser que não perceba. Alguém queria perguntar aqui. Você. Em uma entrevista assim, em grupo, com várias pessoas concorrendo ao mesmo tempo, todas falando, o que mais é avaliado? Primeiro é o foco, se as perguntas estão condizentes, né, com o que a gente quer. A questão da dinâmica, de você olhar, compreender o momento do outro colega, que foi o que ela comentou, de não atropelar. Mas o que é muito importante é que todos falem. Estou aqui olhando para vocês, tá? Não estou olhando roupa, não estou olhando se está nervoso. Está nervoso. Mas eu quero ver a fala. É o olho no olho. E se eu perceber que alguém não falou porque não teve tempo, ou a timidez, eu tento puxar. Mas por que do outro, né? Para que ele tenha também essa mesma oportunidade. Será que ele conhece a indicação? Não, não é nada disso. Como é um grupo, eu tenho que tentar fazer um consenso de todo mundo e ajudar ao candidato. Tá? Faz sentido? Bom, nós temos 5 minutinhos para perguntas finais. Rogério, quer falar? Eu queria falar que pode ser que eu seja
crica demais, mas tem duas coisas que eu percebo também, né, quando a pessoa vai perguntar. Se não é uma pergunta que é muito treinada, muito cara de pergunta típica de entrevista, e a outra coisa, ela é se a pergunta que você está fazendo ela é uma pergunta inovadora e super condizente ao contexto. Um exemplo, uma dinâmica de grupo que eu contratei uma pessoa que eu admiro muito até hoje a carreira dela, e a pessoa falando, não acredito que você me deu essa oportunidade, mas porque era uma dinâmica em grupo que tinha um relatório para fazer uma análise ali, e daí as pessoas extrapolando 1000 hipóteses, aí ela falou, esse dado está errado. E daí me conte mais sobre esse dado está errado. Ela, não, porque isso aqui falta isso. Era a primeira vez que a gente estava aplicando o teste, e de fato estava errado. E a gente não sabia disso aí. Ela falou, não, mas é óbvio, não precisa fazer análise nenhuma aqui. Aí eu, caramba. Olha que bacana para a gente fechar aqui, ó. O nosso grupo cresceu, perceberam aqui, ó, né? Vocês estão debatendo, discutindo um projeto junto com o gestor que está na mesma posição de vocês, de igual para igual. Em TI, não tem o melhor ou o pior, tem sempre alguém em desenvolvimento, tá? Vocês vão buscar muito a carreira horizontal. Talvez não vão querer ser líder. Talvez um líder de um projeto, mas não um líder de uma equipe, né? E tudo bem. Então, desde que a sua carreira tenha o autoconhecimento o tempo todo, de você investir e de você buscar, você precisa provocar ao líder também da inovação, o que faz com que você também permaneça na empresa, o que retém você na empresa. Faz sentido? Porque muitas vezes vai trocar uma empresa pequena para uma grande, mas não vai ter a oportunidade. Nosso colega estava falando sobre isso mais cedo. Cadê ele? Sobre trabalhar numa empresa pequena, mas ela vai te deixar, vai fazer você rodar em várias áreas e vai te dar oportunidade, né? É uma pergunta mais ou menos um pouco mais para alguém que já está mais na área, mas o que seria melhor? Eu falar sobre algum projeto pessoal ou de trabalho que mais ou menos enquadre um pouco a vaga, mas não 100%, ou, por exemplo, algum curso que se enquadra 100% na descrição da vaga? Por exemplo, digamos assim, a vaga aqui é Kubernetes. Aí, digamos assim, que já tem uma aplicação lá, eu tive que mexer em alguma coisinha só, mas aí foi uma coisa que mudou um pouco no projeto, mas não necessariamente afetou diretamente essa tecnologia, mas eu tive que mexer um pouquinho com ela. Eu encurtaria e falaria dos dois. Eu falaria um pouco de cada. Porque as duas coisas são importantes. Então, outro negócio importante é usem churrascos de família, usem interações com outras pessoas para aprender a sintetizar o que vocês fazem, o que vocês sabem, em termos que você consiga falar com qualquer pessoa. Então, e esses termos eles devem ser termos mais curtos. Então, você vai conseguir encaixar 2, 3 ideias no mesmo momento ali. Aproveite seu tempo de fala. Principalmente uma dinâmica de grupo, você provavelmente vai ter pouco tempo de falar e, nesse pouco tempo, aproveite para passar todas as informações que você julga importantes, mesmo que você julgue que isso aqui seja pouco importante ou muito importante. Bom, aqui algumas plataformas de vagas, de sites para vocês se cadastrarem. E tem agora também um CIEE, começa amanhã, depois a professora vai passar para vocês, tá? O CIEE tem vai ter agora no Center Norte, Expo Center Norte, tá? Uma feira de empregabilidade para estágio, com grandes empresas também. Vai ser de amanhã até sábado. Então, chama o colega, ou vai sozinho, ou pega um Uber, mas vale a pena, porque você vai se cadastrar em vários sites, em plataformas. Tem também treinamentos, tem dicas de entrevista. Aproveita. Então, de amanhã, dia 12, até dia 14. CIEE, no Center Norte, Expo Center Norte. Então, tá fácil, não é longe daqui, para vocês irem. E aqui também, se depois quiserem falar um alô comigo pelo LinkedIn, fiquem à vontade. Sabe aquela entrevista a fazer? Simone, estou preocupado aqui com a entrevista. A gente pode bater um papo. Vai ser um prazer falar com vocês. Depois também eu passo do Rogério pelo meu ali também, me passe uma mensagem e a gente troca, né? É isso, professora? Professor Dirceu também, agradeço por esse momento. Gostaram, galerinha? Deu para pensar, para refletir um pouquinho, né, sobre isso?
Obrigado, pessoal. Vocês foram ótimos. Sim, parabéns a todos, viu? De estarem aqui, né? Isso, estarem aqui, aguentarem aqui a noite deste dia quente e seco. Sim, sim. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Dia 17 e 10 tem mais uma rodada, tá bom? Eu divulgo para vocês. Obrigada, pessoal. Sucesso a todos, hein?